Olá, meus irmãos. Hoje eu quero começar a fazer algumas meditações na carta de Paulo aos Efésios. Eu quero ler o capítulo 1, apenas o verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Nesta carta, Paulo ele exalta a glória de Deus, ele nos fala de um Deus bendito que nos elegeu, que nos adotou como seus filhos. Ele nos fala da riqueza de estarmos unidos a Cristo. E toda esta carta ela tem uma profunda teologia aprendida por revelação de Deus e, ao mesmo tempo, há um aspecto de adoração ou um aspecto doxológico. Então você encontra uma doutrina que Paulo aprendeu diretamente com o Senhor, que está em harmonia com o Antigo Testamento, com as demais epístolas do Novo Testamento, algumas delas já escritas, outras ainda não, mas dentro da inspiração orgânica das Escrituras, nós vemos Deus conduzindo os seus servos a registrarem aquilo que Deus desejou que fosse preservado para nós. E Paulo, então, escreve esta carta já, como de costume, se apresentando. Ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Então, algo fundamental neste Deus bendito é que ele é soberano. Esse Deus bendito, como o Senhor da igreja, o que ele faz? Ele chama os seus servos. A ele pertence o governo da igreja. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Paulo é emissário de Cristo, conforme a vontade de Deus. Deus quem chama, Deus quem capacita. Sempre foi da vontade de Deus, então, conservar a direção de sua igreja. E essa direção da igreja, Deus estabelece de forma direta, como foi o caso do apóstolo, e dentro de um caminho ordinário também, por meio da igreja instituída. E aqui nós vemos o privilégio e a responsabilidade do apóstolo Paulo de ser apóstolo pela vontade de Deus. A vocação de Deus, meus irmãos, ela antecede a nossa convicção. E, ao mesmo tempo, o chamado de Deus nunca cai no vazio. Deus mesmo confere essa certeza subjetiva de que foi Ele quem nos chamou para o seu serviço. Vocês podem ver isso em Jeremias 1:5, Gálatas 1:15, na própria carta de Efésios, capítulo 3, verso 7, comparando com Filipenses 2:13. Deste modo, nenhum homem pode tomar para si esta honra. Ele deve esperar sempre pela vocação de Deus, pois Deus é o único que pode legitimar este chamado, que pode legitimar os ministros. Portanto, o que torna uma pessoa capacitada para um ofício é a vocação de Deus, como está lá em Hebreus 5:4, se referindo de modo específico a Arão. E Deus o faz por meio da sua palavra. E como a igreja não pode ser governada fora da palavra, este é o caminho ordinário que Deus usa, a igreja sendo fiel à palavra. A tentativa de falar por si mesmo, sem o chamado divino, significa a presunção de ter sob si o governo da igreja, o que é uma blasfêmia, pois tal direção pertence a Deus e exclusivamente a Deus, o nosso bom e soberano pastor. Paulo diz que é apóstolo de Cristo Jesus, a quem ele reconhece no verso 2 como seu Senhor. Cristo, ele é apóstolo dele, mas conforme a vontade de Deus, Cristo é o seu Senhor. A palavra apóstolo, nós sabemos bem que significa enviado.
o apóstolo, o apostolado, ela sempre vai envolver, né? A palavra apostolado sempre vai envolver a graça de Deus quando se refere ao ofício apostólico. A sua autoridade está justamente no fato de que é Deus quem o constitui. Paulo tinha perfeita consciência disso, levando em consideração, inclusive, que ele fora um perseguidor da igreja. Calvino comenta que é certo que somos vasos frágeis e sem importância. Sim, não valendo mais do que potes quebrados. O que há naqueles a quem Deus ordenou para serem ministros de sua palavra, senão o tesouro que é inestimavelmente grande em todos os tempos, a despeito da baixeza dos vasos? Calvino comenta isso pregando sobre Efésios, onde ele usa essa expressão que eu acabei de ler. Então, é desta forma que o apóstolo Paulo ele escreve aos Romanos e aos Gálatas. Ele diz aos Romanos: Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado. Eu li parte de Romanos 1, 4 e 5. Em Gálatas 1, 1, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo é um enviado por Deus. O apostolado sempre pressupõe alguém que o antecede, que o envia. Biblicamente, ninguém é apóstolo de si mesmo. Também, o apóstolo não é maior do que aquele que o envia, como nos ensina o próprio Senhor Jesus Cristo. Em verdade te digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado, ele usa aqui o substantivo apóstolos, né? Nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Isso já está em João 13,16. Por isso, o enviado, o apóstolo, ele busca a glória daquele que o enviou. Em João 7,18 lemos: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Eu vou terminar aqui a nossa devocional de hoje para não me alongar mais, destacando o aspecto de que o enviado pressupõe alguém que tem poderes para enviá-lo, e o enviado, o apóstolo, ele glorifica ao seu Senhor. Nenhum de nós tem autoridade para se enviar. O apóstolo Paulo tinha consciência disso e ele buscava a glória de Deus em obediência ao seu chamado. Que Deus nos instrua e nos dê discernimento. Amém.